Irmãos, quando a Bia me convidou, a gente fica assim bastante, né, apreensivo, bastante responsabilidade tremenda, né? E hoje, eu não sei se a Bia já sabia do que eu ia falar, do assunto, mas ela já leu um texto aí, né, que tem tudo a ver, né? Aí vem o reverendo Abel aqui na frente e ele já sabia. Ele já sabia que eu falei para ele dar ele, apesar que é tão difícil dar aula, né, aqui com o reverendo Abel ali sentado, mas falei para ele, só vem e me dá uma mão, né? Mas ele falou, você é muito corajoso, nem eu tinha coragem de dar uma aula dessa. Como eu estou dando aula na classe catecúmeno sobre esse assunto, né? Eleição, predestinação, a gente resolveu então aproveitar, porque é um assunto que é coisa nossa, da Igreja Presbiteriana, é um assunto muito lindo. Eu sou apaixonado por predestinação, sou apaixonado, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto. O Cláudio e o Paulo, que são colegas lá de classe catecúmenos, quando eles falaram quem queria dar esse assunto, eu falei, por favor, deixa eu, vai. Isso aí eu adoro falar. Não que eu tenha condição de dar aula, mas que eu gosto, né? Então, talvez por isso Deus vai usar de misericórdia com certeza, né? Com a gente. E Uziel, um prazer, meu irmão. E você está aqui, pena que você escolheu um dia ruim para vir, né? Tanto dia para ele vir aqui, né? Para ouvir o reverendo Abel, ouvir Dona Geusina, outras pessoas gabaritadas, e ele veio justamente hoje para me ouvir, né? Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. E esse assunto, gente, é um assunto polêmico demais, né? Até na classe catecúmenos nós somos lá em 12, e às vezes nem todo mundo está presente, e já 2 aulas lá a gente não consegue terminar, porque dá muita polêmica. Então, eu não quero ser chato, mas eu vou pedir, por favor, para todo mundo, para não me interromper. Normalmente o professor fala, eu quero a ajuda de vocês, né? Eu quero que vocês participem, a aula é gostosa quando todo mundo participa, tudo. Só que o assunto não dá, nós não temos tempo hábil para isso daí. Então eu vou pedir que vocês, por favor, anotem as perguntinhas, uma colaboração, se alguém tiver para dar. Depois no final a gente pode ver, ou até depois da aula, quem quiser conversar comigo, eu tenho aqui, só de textos e tudo, tenho 11 folhas aqui. E eu precisava tentar passar isso aqui para vocês hoje, não sei se vou conseguir. Mas então que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para a gente, pelo menos aprender um pouquinho, né? Porque é difícil, como o reverendo Abel falou, né? O reverendo Abel falou tudo aqui, de soberania de Deus, né? Do controle, ele falou, Deus está no controle, né? O sermão do Abelzinho, o primeiro tópico, né? Deus está no controle. E é isso, gente. Se você crê nisso, não precisa mais nada. Se você crê que Deus está realmente no controle de tudo, então você vai crer. E está na palavra dele, que ele é que faz todas as coisas. Ele que fez e faz todas as coisas. Ele que te criou e que te mantém, que te sustém, e tudo está dentro da sua soberania, da sua vontade. O Salmo 119, 26 lá, que está aqui no meu texto também, acho que é 26, se eu não me engano, que fala, né, eu te conheci antes de nascer, né, e todas a vida está nas tuas mãos, né, e Deus planejou todas as coisas, tudo. Então, a gente tem que crer nisso, está aqui na palavra de Deus. Então, não é para a gente crer em algumas coisas que está aqui na Bíblia, em outras não. Você tem que crer na Bíblia em tudo, né? Em tudo. Não é o 26 aqui, mas depois eu vou citar esse texto aqui para a gente ver. Mas então é isso, que Deus nos abençoe e que você possa aprender, como eu estou aprendendo, né, alguma coisa sempre disso, que é maravilhoso, e que você possa sair daqui mais confiante de que tudo na sua vida Deus está no controle.
Vamos ter mais uma palavrinha de oração? Pai, nós necessitamos, ó Deus, da Tua iluminação nesta manhã, mais uma vez, Pai, para entender a Tua palavra que é tão rica e tão preciosa. E esse assunto, ó Deus, sobre a Tua soberania é maravilhoso, Pai, quando nós entendemos perfeitamente isso e quando nós aprendemos a confiar nisso, ó Deus. É o que mais nós necessitamos, ó Deus, nessa vida, porque diante dos problemas, ó Pai, mesmo nós falando que nós confiamos na Tua soberania, de que tudo o que acontece é do Teu querer e é o melhor para nós, Pai, como a Tua palavra diz, nós somos propensos a desanimar, a desconfiar de Ti. Então nos abençoe nesse dia, cada pessoa que aqui veio, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que todos possamos sair daqui um pouquinho mais confiantes na Tua palavra e no Teu grande amor para conosco. Nos abençoe, nos ajude, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou pedir para os colegas lá do som para colocar aí o tema nosso, em primeiro lugar, né? Se vocês conseguirem ler aí. Não dá, né? Não está saindo nada lá, nem eu daqui mais de perto não estou conseguindo entender nada. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Só que eu não estou conseguindo passar aqui também, porque o vidro aqui não deixa. Eu vou tentar com deixa eu ver se com lencinho aqui eu consigo melhor. Eu acho que dá, Bia, a companhia aqui, acho que companhia acho que fica bom. Eu acho que com pano é melhor. Bom, Deus tem um plano. Primeiro tópico, aí os irmãos podem passar lá, o plano de Deus é eterno. Ali no preto ali ele ficou melhor, né? Agora está dando para ver. Ele é melhor um pouquinho. Eu tive que pôr uma letra muito grande, eu tinha colocado tudo isso aqui no PowerPoint, mas aí com a letra 44 que eu tive que colocar aqui, ia dar uns 50, 60 slides. Então eu peguei e pus só os tópicos principais ali e eu vou lendo aqui para os irmãos, que aí fica melhor, né? E eu não vou nem pedir para a igreja ler, para não ficar procurando e achando, porque nós vamos demorar mais. O plano de Deus é eterno. Bom, é inconcebível que o Deus de infinita sabedoria, presta atenção nisso, e poder tenha criado o mundo sem um plano definido. E como Deus é infinito, seu plano atinge cada detalhe de tudo que existe. Se pudéssemos contemplar o mundo em todas as suas relações, passadas, presentes e futuras, veríamos que seguem com absoluta precisão um curso já pré-determinado. Até mesmo o homem, que é somente uma criatura de curta vida e propenso a cometer todo tipo de erro, desenvolve um plano antes de agir. E o que age sem um plano ou um propósito é considerado um tolo. Antes de empreender uma obra, fixamos nossas metas e nos esforçamos para atingi-las até onde seja possível. O arquiteto, antes de começar a construção de um edifício, faz uma planta e traça seus planos nos mínimos detalhes. Assim, em sua mente, ele vê o edifício construído antes mesmo de ser colocada a primeira pedra. Assim acontece com todo ser racional e inteligente. Quanto maiores são nossos projetos, maior será a necessidade de um plano. De outro modo, todo o nosso trabalho estaria sujeito ao fracasso. Sabe-se que antes da invasão da Rússia, Napoleão traçou um plano detalhado determinando um curso de cada divisão que seu exército deveria seguir. Se a previsão de Napoleão tivesse sido perfeita e seu controle dos eventos absolutos, seguramente ele teria sido vitorioso. E quanto a Deus, poderíamos admitir que ele não tem um plano e que tudo acontece por acaso? Eu gostaria até de discutir esse assunto, né? Mas não dá. Mas alguém crê que o plano de Deus
acontece por acaso e que poderia sair coisa errada dentro daquilo que ele traçou? Alguém poderia crer que faltou sabedoria em Deus para elaborar seu plano? Ou teria faltado poder para executá-lo? As Escrituras nos ensinam com clareza sobre o plano eterno de Deus e sobre a sua infinita sabedoria e poder para executá-lo. Até mesmo as obras pecaminosas dos homens são parte deste plano. São previstas, permitidas, têm um lugar preciso, são controladas e dirigidas de modo que redundem na glória de Deus. A crucificação de Cristo, que sem sombra de dúvida foi o crime mais vil da história da humanidade, teve, como declara a Bíblia, seu lugar preciso e necessário no plano. Isso está lá em Atos, capítulo 2, 23 e no capítulo 4, 28. O fato das Escrituras apresentarem alguns propósitos de Deus como dependentes de certos atos humanos não é uma objeção válida quanto a esta doutrina. A Bíblia foi escrita em linguagem comum e corrente e com frequência descreve um fato como aparenta ser. Ela nos fala de os 4 cantos da terra, Isaías 11, 22, e dos fundamentos da terra, Salmo 104, 5. Mas ninguém supõe que isso signifique que a terra seja quadrada ou que descansa sobre algum fundamento. Ao falarmos sobre o sol que sai ou que se põe, sabemos não ser o movimento do sol que ocasiona esse fenômeno, mas sim o movimento da terra ao girar sobre o seu eixo. Do mesmo modo, quando a Bíblia fala de Deus, como por exemplo, arrependendo-se, ninguém que tenha uma ideia correta de Deus suporá que isso signifique que ele estava errado ou resolveu mudar de atitude. Isso significa simplesmente que, do ponto de vista humano, sua ação parece ser como a de um homem que se arrepende. A Bíblia fala ainda sobre as mãos, o braço e os olhos de Deus. Isso não quer dizer, de modo algum, que Deus tenha um corpo. Então a Bíblia se expressa de alguma maneira, de uma maneira que nós, seres humanos, infinitos como somos, possamos entender a palavra de Deus. Então por isso a Bíblia fala, os olhos de Deus, as mãos de Deus, né? Como se Deus tivesse corpo, e nós sabemos que Deus é espírito e não tem corpo algum. Então a Bíblia fala assim, a Bíblia fala ainda de um corpo físico, né? Essas figuras de linguagem são conhecidas com o nome de antropomorfismos, caso em que se refere a Deus como se fosse humano. Essas figuras de linguagem são conhecidas, né, com o nome de antropomorfismo, então, como nós já falamos. Quando a palavra arrepender-se é usada no sentido estrito, não pode ser aplicada a Deus, posto que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. E ainda, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Bom, nós temos um monte aqui de provas bíblicas para citar para vocês isso daí. Mas antes de entrarmos propriamente disso, nós temos que voltar um pouquinho, para entender um pouquinho a soberania de Deus. Vamos voltar lá na Bíblia, isso não está aqui na lição, mas é só para vocês entenderem, né? A gente vai voltar lá no início da criação. Nós sabemos que Deus não precisava do homem, não precisava de ninguém, não precisa. Ele é suficientemente feliz sozinho. A Trindade, né, vivia muito bem lá na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele não necessitava de ninguém, nem de qualquer coisa lá para ser completo. Ele é completo, sempre foi. Mas ele resolveu, por sua soberania, por sua vontade, criar o ser humano. E para que Deus criou o ser humano, né? Nós, presbiterianos, sabemos muito bem essa pergunta, né? Todos fazemos a classe de catecumenos aí, tudo a gente sabe, né? O homem foi feito para glorificar a Deus, como a pergunta do catecismo lá. Qual o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então Deus criou o homem para isso, criou o homem perfeito, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança,
criou o homem com raciocínio e com condições de decidir aquilo que ele queria. O homem não é um animal irracional, portanto, Adão tinha essa possibilidade de escolher as coisas que ele queria escolher. Mas Adão resolveu pecar, porque ele tinha essa condição. Ele tanto tinha a qualidade de poder escolher para o bem como para o mal. Então, nesse sentido, a gente fala muito que em livre-arbítrio, né? E muitas pessoas nem entendem o que é isso, o que é livre-arbítrio. Nessa condição de livre-arbítrio, no sentido da palavra mesmo, Adão foi o único que teve esse livre-arbítrio, né? Porque ele teve na sua natureza as duas naturezas, tanto a natureza pecaminosa como a natureza perfeita, com a qual ele foi criado por Deus. E Adão então resolveu, foi atraído pelo diabo, né? E pela sua mulher lá, sua mulher, em primeiro lugar, foi atraída pelo diabo, né? Aquela fruta bonita, né? Gostosa, aparentemente, né? E desejável para dar entendimento, ele tomou daquele fruto e então veio o pecado sobre o ser humano. Então, o que a Bíblia fala? Deus falou para o homem, né? De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, nós sabemos que o homem morreu. Espiritualmente, o homem morreu. E como nós sabemos, um morto não tem pensamento, não tem atitude, ele não tem condição de fazer nada por ninguém, nem por ele mesmo. Correto? Creio que isso todo mundo concorda, né? Então essa é a condição de todos nós, né? Que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. Então a morte passou a todos os homens e nós então morremos e não temos condição de fazer nada por nós mesmos. Então aí você vai perguntar, então Deus falhou no seu plano, porque Deus criou o homem perfeito, né? Mas o homem tomou um caminho que deu errado. Não, tudo isso estava dentro do propósito e da vontade de Deus. Tudo isso ele já sabia, porque o que Deus fez foi lá na eternidade. Não foi naquele exato momento que o homem pecou, porque Deus não está sujeito ao tempo, Deus é eterno. Então todas as coisas que acontecem, para ele já aconteceu há muito tempo. O tempo só foi criado por causa de nós, homens imperfeitos, né, que somos. Então o tempo foi criado por nossa causa, mas Deus não está sujeito ao tempo. Mas sua palavra mesmo diz, né? 1000 anos para Deus são como um dia como 1000 anos. Então foi assim que Deus então teve no seu plano, lá na eternidade, o propósito de escolher alguns para a salvação. Então, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu lá na eternidade. Ele escolheu aqueles que ele queria, porque todos estavam indo para o mesmo caminho, para a perdição. Com a morte, nós estávamos todos indo para o inferno. E Deus, então, resolveu nos dar essa chance, né? Eu vou pedir para que passe aí o próximo slide. O plano de Deus é eterno. Em 2 Timóteo 1,9, diz assim: é Deus quem nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Salmo 33:11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios de seu coração por todas as gerações. O plano de Deus não muda, ele é eterno e não há como mudar o seu plano. Isaías 37:26, acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Isaías 46:9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim,
que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. 2 Tessalonicenses 2,13. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1,20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Atos 15:18. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Salmo 139:16, o texto que eu tinha falado para vocês. Eu falei 26, mas é o 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É a palavra de Deus que está falando isso, gente, não sou eu. Salmo 139:16, vocês, a maioria, conhece esse texto. Só que a gente, muitas vezes, a gente lê essas coisas, mas a gente não quer entender. A gente parece que entende, mas a gente não quer aceitar isso, porque você acha que você tem alguma, como o reverendo Abel falou ali, né, algum merecimento, alguma coisa. O que nós temos diante de Deus? Nós não temos nada, nenhum de nós. E a doutrina da predestinação, da eleição, ela é maravilhosa por causa disso. Por isso que eu amo essa doutrina, porque ela nos coloca em pé de igualdade de todo mundo. Todo mundo é igual diante de Deus. Pecador, miserável, eu não sou melhor do que ninguém. O assassino, eu não sou melhor do que o assassino ali, eu não sou melhor do que nenhum dos nossos políticos aí que a gente critica tanto, né, que são, infelizmente, são uma aberração, uma vergonha, né, para o nosso país, para todo mundo. Mas eu não sou melhor do que nenhum deles. Pastor Abel não é melhor do que nenhum deles. Nós todos estamos na condição iguaizinhos diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. E por isso que o plano de Deus é maravilhoso. Porque Ele nos amou lá na eternidade, sabendo que nós éramos pecadores. E Ele sabia de tudo que ia acontecer. Tudo que você já fez até hoje na sua vida e você vai fazer daqui para frente até o dia que você morrer, Deus já sabia de tudo. Os pecados mais horríveis que a gente comete, as piores imundícias, maiores sujeiras que a gente comete, Ele já sabia lá na eternidade. Não é que Ele fica surpreso. Puxa, o Eldo, eu não esperava isso do Eldo. Ele é um presbítero há tanto tempo, uma pessoa que está na Bíblia, que está na igreja há tanto tempo, e ele me decepcionou mais uma vez. Não. A palavra de Deus fala que Ele nos ama. E Ele nos ama porque Ele ama qualquer um de nós, porque Ele resolveu amar, simplesmente por isso. Então esse salmo aqui, olha, é maravilhoso esse texto, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então foi tudo determinado por Deus. É isso que você tem que entender. O segundo, passa por mim, por favor, o próximo slide, não está saindo lá, né? Não está saindo nada. Tudo bem. Vamos em frente aqui. O segundo é: o plano de Deus é imutável. Então, o primeiro é: o plano de Deus não muda, né? Aqui. O outro que nós falamos. O plano de Deus é eterno. E agora o plano de Deus é imutável. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isaías 14:24. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isso é Isaías falando, mas é a palavra de Deus, viu?
Isaías 46, 10 e 11. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Você acha que qualquer ser humano, qualquer rei, qualquer imperador, qualquer governante pode mudar alguma coisa que está nos propósitos de Deus? Para você pensar, você aceita isso se você quiser ou não. Números 23, 19, nós já citamos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, ele não cumprirá? Ou tendo ele prometido, não o fará? E Malaquias 3,6, porque o Senhor não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. O 3, o plano de Deus inclui todas as obras futuras dos homens. O plano de Deus inclui todas as coisas que você vai fazer, já fez, como nós já falamos. Está tudo dentro do plano de Deus. E nós vamos mostrar agora na Bíblia. Daniel 2,28. Mas há um Deus nos céus que revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os irmãos conhecem a história do rei Nabucodonosor? Ele foi um rei que dominou o mundo na sua época. O rei Nabucodonosor, ele foi o homem mais poderoso da sua época lá, e ele fez tudo o que ele pensou em fazer, ele criou tudo o que ele queria criar na época lá, e ele teve um poder sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre todas as nações. Ele virou o homem mais poderoso e por isso ele se orgulhou muito, porque ele batia no peito aqui e dizia, eu fiz, eu tenho, eu posso, eu me garanto e tudo mais. E nós sabemos o que aconteceu com Nabucodonosor, né? Deus fez ele virar um animal, um gado. E ele foi comer grama num pasto. Um rei, com todo aquele poder, com todo aquele exército que ele tinha, com palácios, com riqueza, com honra, com tudo quanto é coisa que você possa imaginar de mais bonito na época dele, ele tinha. E Deus manda ele lá para um pasto comer grama. E ele passou uma semana lá, daquele jeito. Cresceu o pelo nele, como de animal. Virou um verdadeiro animal mesmo, né? Um animal irracional, porque ele já era animal, né, racional, mas virou um animal irracional. E lá ele tomou chuva na cabeça, orvalho, e ficou lá naquela situação para ele se humilhar mesmo. E depois a palavra de Deus fala que voltou o entendimento a Nabucodonosor, né? Voltou o entendimento para ele. Então, ele, aí, depois nós vamos ver o que Nabucodonosor falou de Deus. Quando ele reconheceu que ele não era nada, que tudo aquilo vinha de Deus, tudo aquilo que aconteceu, aquele propósito todinho estava na mão de Deus, então aí ele reconhece, ele fala, eu exalto ao Rei dos céus e da terra, né? Porque ele reconheceu realmente aquilo tudo. Mas continuando, em João capítulo 6, 64, diz assim, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de entregar. A gente está cansado de ouvir pregação e tudo mais aqui, né, falando de que Jesus morreu na cruz, não foi porque os homens resolveram prendê-lo, não. Porque os homens não gostavam de Jesus e resolveram lá, fizeram aquele plano e chamaram a Judas lá e ofereceram um dinheirinho lá para Judas, porque sabiam que Judas tinha um olho bem grandão, né? E não podia ver dinheiro na frente dele. Então deram lá as 30 moedas de prata para Judas entregar a Jesus. E Jesus foi morto e ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu, padeceu lá na cruz. E a gente às vezes fica pensando, né? Coitado de Jesus, né? Muitas vezes as pessoas assistiam a crucificação de Cristo, aí até eu mesmo, quando era criança, assistia aquele filme Paixão de Cristo, né? Hoje fizeram um até pior. O primeiro era mais leve, um pouquinho mais light. Hoje em dia a crucificação de Cristo aí
quem não tem estômago, às vezes não dá nem para assistir, né? De ver o sofrimento de Cristo lá. Mas a gente como cristão sabe que tudo aquilo ali foi um plano pré-determinado lá na eternidade, né? Depois nós vamos citar os textos aqui que Jesus fala lá para Pilatos também, né? Nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Então tudo aquilo que aconteceu foi plano de Deus na eternidade. Tudo aquilo estava traçado dentro do plano de Deus que Ele traçou desde o início. Isaías 14, 24. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Mateus 20, 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Isso aqui é a palavra de Jesus. Ele estava com seus discípulos lá, e ele sabia tudo aquilo que iria acontecer, né? Ele tinha plena consciência, sabia por que ele veio nesse mundo, para salvar aqueles que o Pai tinha dado para ele, e ele veio para cumprir a vontade do Pai. Mas os discípulos de Jesus que estavam andando com ele ali há 3 anos, até aquele momento, não tinham entendido nada daquilo. Jesus falava que era necessário, né, que ele morresse, mas nenhum dos seus apóstolos entenderam isso. Como nós muitas vezes, às vezes lemos a palavra de Deus e não entendemos. Ficamos às vezes meio, né, como que... E os discípulos só foram entender aquilo depois da ressurreição de Cristo, né? Só depois que eles foram tomar consciência realmente daquilo que Jesus falava lá. Entender o plano de Deus. Então, todas as profecias que predizem eventos futuros podem ser incluídas nesse tema. Aqui tem mais um monte de temas aqui, de textos bíblicos, mas eu nem vou ler esses aqui porque é muita coisa. Vamos para o 4. O plano de Deus inclui os acontecimentos casuais. Nós vimos no último aí, o plano de Deus é imutável, né? E agora nós vamos ver o plano de Deus inclui todas as obras futuras dos homens. Não, perdão, esse é o que eu estava falando agora. Os planos de Deus incluem os acontecimentos casuais. Todas as coisas que você considera como casual, que acontece por acaso, não é por acaso não. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Jonas 1,7. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. 1 Reis 22, 28 e 34. Disse Micaías, se voltareis em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Esse texto aqui de 1 Reis é um texto que fala também do rei de Israel lá, que estava em guerra lá, mas Deus já tinha determinado o propósito de matar aquele rei, né? E quando Deus quer, Ele faz, não tem como fugir. E então chamaram o profeta lá, e o profeta Micaías falou essas palavras aqui. Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu ao rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. O rei estava todo armado lá, estava todo protegido, todo achando que era o máximo, né? Achando que nada poderia atingi-lo. É o mesmo caso da história de Davi com o gigante Golias lá, né? O gigante foi lá diante de Davi e falou, o que esse pigmeu aqui está querendo comigo, né? Será que ele está achando que é brincadeira aqui, né? Ou será que ele não está vendo o meu tamanho, né? E Davi foi lá sem armadura, sem nada, com uma funda. E o gigante todinho com uma couraça de aço lá. Mas a pedrinha que Davi atirou, atingiu justamente o único pontinho que podia atingir, o único lugar vulnerável.
o calcanhar de Aquiles lá, né? Como diz a história. E você acha que isso aconteceu por acaso? Ah, tinha que acontecer assim porque aconteceu. As pessoas ouvem, né? As pessoas do mundo aí fora que não creem na palavra de Deus, né? Quando a Bíblia fala que Deus parou o Mar Vermelho, Deus parou lá para o povo passar em pé enxuto, tudo. Deus fechou as águas do Rio Jordão lá de novo. Aí eu já vi muita gente falar, não, é porque naquela época era um período em que as águas, a maré era baixa, então por acaso aconteceu na hora que o povo ia passar lá, as águas estavam, a maré estava muito baixa, separou lá, então aconteceu isso. É tanta ignorância, né, da palavra de Deus, é tanta ignorância de falta de conhecimento da Bíblia, que é impressionante, né? Jó, capítulo 5, verso 6, fala assim, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Esse texto aqui, já lá no final do livro de Jó, nós sabemos que quando Jó reconhece realmente a soberania de Deus, depois dele falar tanta besteira, né, como ele falou, que nós vemos na palavra de Deus lá, reclamar tanto e falar tanto de Deus, reclamar de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, depois dele chegar, cair em si e ver que ele não era nada, né, e como a Bíblia fala, né, que o reverendo Abel citou aqui também, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, né? Nós vemos lá no início do seu livro. Jó talvez fosse melhor do que todos nós juntos aqui. Sei, pelo que a palavra dele fala, ele mostrava ser um homem corretíssimo, né? Diante de Deus, lá no início. Tinha uma família linda que se reunia, até o reverendo Abel citou da família dele aí, que é unida, né? E é tão gostoso isso, quando a gente vê uma família de irmãos, né? Os pais, os irmãos, genro, e todo mundo unido, é uma bênção de Deus, né? Realmente uma bênção. E Jó tinha isso, só que ele tinha 12 filhos, né? E eles se reuniam semanalmente lá para comemorar qualquer coisa lá. Então, e ele depois, mesmo sem saber se os filhos tinham pecado ou não, Jó pedia perdão a Deus pelos seus filhos, porventura, se eles tivessem cometido algum pecado, né? Então, Jó pedia perdão a Deus, já caso algum dos filhos tivesse pecado, que Deus perdoasse. Então, aparentemente, Jó era um homem quase que perfeito. Mas depois, no final, nós vemos que ele não era tão perfeito assim, né? Aí quando ele reconhece realmente a soberania de Deus, quando ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, que governa todas as coisas, então aí ele começa a declamar e falar aquelas coisas bonitas. Então, aqui fala que a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado. Não é do pó que vem a nossa aflição, não é da terra. Tudo é o propósito de Deus para algum fim determinado em nossa vida, gente. Tudo que acontece. Nós sabemos, a palavra de Deus fala que Deus controla o pozinho que está andando aqui, a sujeirinha que está andando tudo aqui. Ele controla o ar todinho que você está respirando. Aí, se você tiver que ficar resfriado, às vezes você vai pensar assim, mas será que Deus vai ligar para coisa tão insignificante? Para nós é insignificante, mas a Bíblia fala que nenhuma folha da árvore cai sem que seja da vontade de Deus. Eu ouço isso aí, né, desde de criança que eu estou na igreja, eu ouço esse versículo aí, mas você não atina nisso. E às vezes a gente acha que Deus não está preocupado com coisinhas mínimas que acontecem, ou pelo menos que Ele não está no controle dessas coisas mínimas que acontecem na natureza, em tudo. Se há um terremoto lá, não sei que país, lá no Japão, Deus estava no propósito de Deus. Se chove demais aqui em São Paulo e lá no Nordeste está uma seca
sei quanto tempo que não chove lá, uma seca danada lá, isso dentro do plano de Deus. O cara lá nos Estados Unidos, esses dias entrou lá dentro do cinema, matou não sei quantos lá, saiu atirando, está no propósito de Deus. Você vai falar, nossa, mas até isso Deus faz? Faz. Tudo está no controle de Deus, está no propósito predeterminado por Ele. Não tem nada que fuja do plano, do propósito de Deus. Marcos 14:30, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Aqui Jesus falando para Pedro, né? Ele falou isso aí para Pedro, no momento em que Pedro falar, não, Senhor, se precisa eu morrerei com você. Né? Pedro sempre daquele jeitão dele lá, não, eu faço, eu sou, eu não sei o quê, né? Cata a espada e corta a orelha do soldado lá, aquele Pedro afoito que nós conhecemos, né? E aí Jesus vai falar para ele isso aqui, né? Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, né? E Pedro, claro, ele não acreditou naquilo, né? Que iria acontecer, mas Jesus já sabia, né? Que iria acontecer. Bom, o 5º. Estes eventos são anunciados como inevitavelmente seguros. A palavra de Deus fala que todos esses eventos que iriam acontecer, que já aconteceram, que estão acontecendo hoje, são inevitavelmente seguros. Acontece porque Deus determinou. Lucas 22:22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aqui novamente falando de Jesus, né? O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Então aquilo estava determinado que Jesus iria passar pela morte. Mas aí não isenta a responsabilidade humana, porque Deus usa o ser humano para cumprir os seus propósitos. Deus usa o homem para cumprir aquilo que ele quer. O homem faz a vontade de Deus, seja para o bem, seja para o mal. Então a palavra de Deus fala, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. João 8:20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu porque não era ainda chegada a sua hora. Aqui também falando de Jesus, né? Os homens já tinham há muito tempo planejado matar Jesus, fariseus, saduceus, lá aquele povo judeu que não gostava dele, nem ver, né? Eles já tinham muito tempo planejado matar Jesus, mas procuravam uma ocasião oportuna. E Jesus não tinha medo, ele ia lá no meio deles lá e desafiava e falava um monte e não acontecia nada com ele antes da hora, porque tinha o tempo determinado por Deus para acontecer. Então é isso que João está falando aqui, capítulo 8:20. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Todos aqueles homens que queriam prender Jesus, queriam matar, estavam ali. Eles podiam muito bem pegar Jesus lá e prender naquela hora e levar ele preso e pronto, acabou. Mas a palavra de Deus fala que ainda não era chegada a sua hora. Lucas 21:24, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Jó 14:5 novamente, visto que os seus dias estão contados, contigo está os números dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passarás. Vocês prestam atenção e conseguem atinar nessas coisas direitinho? Será que a gente consegue pôr isso na cabeça, né? Contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limite dos quais não passarás. A palavra de Deus fala que até o mar, né? Deus colocou um limite para o mar ali. Imagina se não fosse assim, né? Se Deus não tivesse... Nós sabemos que a terra é composta de 1/3, né, de terra e 2/3 de água, se não me engano, né? É isso. Então, né, os cientistas, coitados, né? Tadinho dos cientistas, eles estudam tanto, alguns acho que passam a vida inteira estudando, alguns têm obsessão, parece que em tentar provar
que as coisas não são como a palavra de Deus fala, né? Que não é assim. Eles preferem crer que o homem veio do macaco e procuram na ciência um monte de provas contra a palavra de Deus para tentar provar isso, né? E se o mundo fosse largado aí, como muitos deles pensam, por acaso, e corresse tudo conforme o curso normal das coisas, sem alguém lá em cima controlando todas essas coisas, vocês não acham que o mundo já teria sumido há muito tempo? Com tanta água que nós temos aí, quando nós vemos um mar daquele tamanho lá, eu nunca viajei de navio, mas quem já viajou, né? Quando chega lá no meio do marzão lá, você olha para cá, olha para lá, para frente, para trás, só vê água, 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 água. Isso aí já... Quem controla tudo isso, gente? Não tem, né? Não tem como que... Vocês, até mesmo as obras pecaminosas dos homens estão incluídas no plano e são controladas do modo que redundem bem, de modo que redundem bem. Isso que nós acabamos de falar agora há pouco. Deus usa o homem para cumprir os seus propósitos. E Deus usa o homem para fazer o bem para aqueles que Ele quer fazer o bem e usa o homem para fazer o mal para aqueles que Ele quer também. Então, até as obras pecaminosas dos homens estão incluídas no plano e são controladas de modo que redundem em bem. Isaías 45, 7. Presta atenção nesse texto também. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí a gente vê a maioria das igrejas aí hoje, né? Eu sempre costumo falar isso, que tem igreja que fala mais do diabo do que de Deus. Você vai ouvir o pastor pregar lá e ele fala tanto do diabo e dão tanto poder para o diabo, porque o diabo fez isso, porque o diabo está na tua vida, precisa expulsar o diabo, porque o diabo. E Jesus às vezes fala tão pouco, né? E então, quando você vê o mal acontecendo aí, é claro que essas coisas todas acontecem, a gente sabe que é por causa do pecado, né? Todas essas coisas ruins que estão acontecendo no nosso mundo hoje, é por causa do pecado nosso, mas tudo dentro do propósito de Deus. Isaías 45, 7, ele vai falar isso. Muita gente não aceita isso aqui, vai falar, mas como Deus faz o mal, Deus dá a paz e Deus cria a guerra? É assim, meu irmão. É Deus que faz tudo, está aqui na palavra dele. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então nós temos que aprender desse Deus, que Ele é soberano e pronto. Amós 3 sucederá, Amós 3, 6. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vocês acham que pode acontecer alguma coisa a alguma cidade sem que o Senhor o tenha feito? Quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia, vocês acham que aquilo aconteceu por acaso? Foi o vento que aconteceu lá no mar e deu aquelas ondas violentas lá e tudo, invadiu toda aquela cidade, matou todo aquele povo lá. Vocês acham que tudo aquilo lá foi obra do acaso? A maioria das pessoas crê, né, assim, o homem está acabando com tudo, né? O homem está poluindo tudo, e o clima, e o tempo e tal. Claro, o homem faz parte disso, dentro dos propósitos de Deus. Dentro do propósito de Deus, nós temos a nossa responsabilidade. Por isso que nós temos que cuidar da nossa natureza, como cristão que nós somos, temos que fazer o melhor, né? Temos que cuidar dessa natureza que Deus criou, temos que zelar dela, amar, porque o futuro nosso é muito feio, né? Sabemos que a água potável está em extinção aí, daqui, sei lá, 30 anos, todo mundo fala que nós não teremos mais água para beber, se alguém não inventar algum meio aí de transformar a água salgada em potável, né? Apesar que já tem gente fazendo isso daí, mas
para fazer para todos os milhões de pessoas que existem no mundo todo aí, né? Não sei se vão conseguir fazer. Mas tudo isso está dentro do propósito do plano de Deus, né? E o homem tem essa responsabilidade em estragar tudo a natureza perfeita que Deus criou, né? Nós fazemos isso. Atos 3:18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que seu Cristo havia de padecer. Aquilo que nós estamos falando de Jesus, né? Bom, a soberania de Deus. Todo ser pensante pode ver facilmente que um poder soberano rege a sua vida. Ninguém jamais foi questionado se deseja nascer ou não, ou quando, ou onde, ou de quem haveria de nascer, se branco ou preto, se no século XX ou antes do dilúvio, se na América ou na China. Os crentes de todas as épocas têm reconhecido que Deus é o Criador soberano do universo e, portanto, nada pode acontecer fora de sua soberana vontade. Deus efetivamente governa o mundo que criou, e até as obras pecaminosas dos homens ocorrem somente porque Ele as permite. Se negarmos esta realidade, estaremos negando a soberania de Deus. Se o poder de um rei terreno é lei em sua nação, quanto mais a vontade de Deus no mundo que Ele criou. Contudo, isso não significa que Ele tenha poder para fazer aquilo que é contrário à sua natureza. Quem conhece, né, a Deus e sabe dos atributos de Deus, eu não sei se todo mundo aqui já estudou sobre os atributos de Deus, né, mas a maioria eu creio que sim. Então, fala que Deus é amor, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é uma infinidade de atributos, né? Mas Deus pode fazer todas as coisas. A única coisa que Ele não pode fazer é negar Ele mesmo, é ser contrário à natureza dEle perfeita. Ele não pode pecar, por exemplo, né? Deus não pode pecar porque senão Ele não seria Deus. Então, é impossível que Deus minta ou faça algo moralmente errado. Com sua onipotência, que é um outro atributo de Deus, sua onipotência, onisciência, onipresença, e a garantia segura de que o curso desse mundo será conforme seu plano, a sua santidade é a garantia de que todas as suas obras serão feitas em retidão. Tudo, sem exceção, está sob seu controle e a sua vontade é a razão fundamental de tudo o que acontece. O céu e a terra e tudo o que neles há são os instrumentos através dos quais Ele leva a cabo os seus propósitos. A natureza, as nações e a fortuna de cada ser humano representam em todas as suas variações a fiel expressão dos propósitos de Deus. Os ventos são seus mensageiros, as chamas de fogo seus ministros. Cada acontecimento natural é obra sua. A prosperidade é um dom de Deus. E se a desgraça chega à vida do homem, foi o Senhor que a permitiu. Amós 3, de 5 a 6. Ele dirige os passos do homem, queiram estes ou não. Ele enaltece, ele abate, ele abranda o coração e ele o endurece. E ele cria os próprios pensamentos e intenções da alma. Filipenses 2,13. Embora a soberania de Deus seja universal e absoluta, não é a soberania de um poder cego. Pelo contrário, sua soberania está unida à sua infinita sabedoria, santidade e amor. E esta doutrina, quando é compreendida, nos traz grande consolo e segurança. Quem não preferiria que em todos os aspectos de sua vida estivessem na mão de um Deus de infinito poder, sabedoria e amor, e não que dependessem do ocaso cego ou das próprias pessoas pervertidas? Ninguém é mais habilitado que Deus para dirigir a minha vida, e por isso glória seja dada ao seu nome. Quem não preferia que a gente conhecendo esse Deus que nós conhecemos, né? Conhecendo todo o seu poder, toda a sua sabedoria, quem não vai querer que Ele esteja no controle de tudo, né? Você preferia que fosse como os cientistas acham que as coisas acontecem por acaso?
Aí tem algumas provas bíblicas mais aqui, né? Daniel 4:35 falando novamente sobre Nabucodonosor. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Mateus 28:18, aqui é Cristo falando, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Efésios 1:22, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então esse texto aqui é um dos mais bonitos, mais lindos. Aliás, Efésios, o capítulo 1 e o capítulo 2, se você quiser ler na sua casa depois, se você tiver qualquer dúvida, meu irmão, você lê aquilo ali e procurar entender, você só não aceita se você não quiser. Mas está lá na Bíblia, e eu tenho que aceitar a Bíblia como ela é. Então muita gente vai refutar, vai dizer, mas Deus é injusto então, porque ele escolhe alguns e outros não. Então, todos esses textos que eu citei aqui até agora, e muitos outros mais, falam da soberania de Deus, fala que é Ele que faz isso. Então não tenho por que eu duvidar. Efésios 1:11, então, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não tem como eu refutar isso. Isaías 14:24-27. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se fará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Nós já lemos esse texto aqui. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Gênesis 13:14. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Pergunta para você responder. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é Jó novamente, 42:2 falando. Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 135:3. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então toda palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. E tudo que está aqui na palavra dele, que é a palavra de Deus, saiu da boca dele. Né? O Espírito Santo iluminou os escritores para escrever aqui, fala que não voltará vazia, mas sim que fará tudo o que lhe apraz. Tudo que apraz a vontade de Deus fará. E prosperará naquilo para que designei. Então você acha que você pode mudar qualquer coisa? Romanos 9:20. Aqui é o texto que muitas pessoas precisam ler para entender. Aliás, o capítulo 9, 8 e 9 de Romanos também é muito bom para você ler. Aliás, gente, é muito texto que não dá para a gente ficar pedindo para vocês lerem, abrir a Bíblia e citar tudo isso aqui, mas se algum irmão tem interesse e gosta de ler e se aprofundar, eu posso xerocar isso aqui depois e passar para vocês, tá? Que é muito legal. Então, Romanos 9, 20 e 21, quando você fala, Deus é injusto porque
ele escolhe uns e deixa outros, né? Então aqui Paulo vai falar: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Pode. Nós, como seres humanos, criaturas finitas, que fomos criados do barro, e Deus, que é o oleiro que nos criou, nós podemos chegar para Ele e pedir qualquer coisa, ou exigir qualquer coisa, ou achar que temos algum direito a qualquer coisa. Nós não temos nada, né? A providência de Deus. As obras da providência de Deus são aquelas com que santa, sábia e poderosamente preserva e governa todas as suas criaturas e todas as ações destas. Catecismo Menor, resposta à pergunta 11. As Escrituras ensinam com clareza que todas as coisas fora de Deus não só vieram à existência, mas que continuam a existir com todas as suas propriedades e poderes devido à vontade de Deus. Ele sustenta todas as coisas com seu poder. Hebreus 1:3. E ele existia antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Colossenses 1:17. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:18. E ele está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. As leis da natureza, o curso da história, a condição de cada indivíduo são atribuídas em toda a Bíblia à providência de Deus. Todas as coisas, assim na terra como nos céus, desde o serafim até o diminuto átomo, são ordenados por meio de sua infalível providência. Contudo, no que concerne a providência de Deus, devemos entender que Ele está interessado em cada detalhe dos acontecimentos humanos e do curso da natureza. Supor que alguma coisa seja ou demasiadamente grande como para estar incluída sob seu controle, ou demasiadamente pequena para passar inadvertida, ou que os muitos detalhes possam desviar sua atenção, é esquecer que Deus é infinito, onisciente e onipotente. Ele está presente em cada folha de árvore, mas ao mesmo tempo guia as estrelas em seus cursos, ordenando-as como a um exército, chamando-as pelos seus nomes, e também está presente em cada alma humana, dando-lhe entendimento, dotando-a de talentos e operando nelas, assim o querer quanto o executar. O coração do homem acha-se em suas mãos, e ele o inclina para onde quer, assim como o curso dos rios. Então tudo, não há nada, gente, tudo está nas mãos de Deus. Aqui fala das estrelas, né? Isso eu acho uma coisa assim, das mais maravilhosas, né? Porque todos nós sabemos que ninguém tem nem ideia, nem os maiores cientistas do mundo, com todos os telescópios que eles têm hoje aí, conseguem ter a mínima ideia de quantas estrelas tem no nosso universo, nas galáxias aí, tudo isso, né? E a palavra de Deus fala que Deus chama cada uma pelo seu nome e controla. Eu lembro que a gente lá no interior, né, quando você vai para o interior à noite, você vê um céu que aqui em São Paulo você nunca viu na vida, né? Lá no interior você vê aquele céu maravilhoso, lá você olha para cima, você fica encantado de ver aquilo lá, e a gente vê as estrelas mudando, né, de lugar, né, caindo lá, e de vez em quando você está olhando para o céu, você vê uma estrelinha, né, e de um lugar para o outro lá, né, e aí você, né, o cientista fala, aquilo ali aconteceu por acaso. As pessoas que não conhecem nosso Deus, né, aquilo ali aconteceu por acaso. E a Bíblia fala que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Agora, o que você acha que Deus pensa de você, criatura dele, que ele criou, e que ele lá na eternidade te elegeu para a salvação? É que a gente é tão pequeno, gente, a gente é tão
finito, né? Que a gente fica, né, preocupado com as coisas, né? A gente, na nossa pequenez, a gente não consegue ter a dimensão desse Deus. Mesmo você lendo isso daqui e sabendo que esse Deus é capaz de fazer tudo isso, mas você não... Na hora de uma coisa que acontece, né, a tendência nossa é desacreditar desse Deus, né, mesmo a gente conhecendo Ele. Então, gente, olha, eu ainda tenho tinha, né, mais 4 folhinhas aqui para passar para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês não querem ficar até as 2 da tarde, né? Eu também não. Então, eu queria passar tanta coisa, mas eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a conhecer um pouquinho desse Deus maravilhoso, né? E você deve se interessar por essas coisas realmente. Nós, como presbiterianos, nós temos que crer nisso, gente. Eu sei que isso daí não vai impedir a sua salvação. Você não precisa acreditar na predestinação, na eleição para ser salvo, não, né? Porque o ladrão da cruz lá, ele não sabia de predestinação, de eleição, ele não sabia nada da cruz. Ele simplesmente falou para Deus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, né? E a gente sabe o que Jesus respondeu para ele, né? Então isso não vai modificar a salvação para você ou não. Mas é uma doutrina linda e maravilhosa. Você vai aprender a agradecer a Deus todos os dias pela misericórdia que Ele tem de você. E aí você vai reconhecer cada dia mais que você não é nada. Sabe o que é nada? Você não é nada. Então, quando você ganha dinheiro, quando você está numa situação muito boa aí, que você tem um comércio, uma empresa, um negócio, que você está indo de vento em popa aí, como dizem as pessoas, né? Você está a milhão. E não adianta bater no peito, eu fiz, eu consegui, eu sou mais eu porque eu estudei, porque... Não. O que nós lemos aqui? A riqueza é Deus quem dá. E se a desgraça vem na vida do homem, é Deus quem dá também. E o que a gente tem que entender? Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso ou eu desisto. Eu creio na palavra de Deus ou não creio. Está aqui. Não tem como refutar. Que Deus nos ajude a gostarmos desse assunto aqui, porque eu acho que é muito importante, gente. Me perdoa se não consegui passar muito que eu gostaria, mas espero que tenha dado para vocês aprender um pouquinho mais, porque eu aprendo muito com isso daqui e acho maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, Bia. Obrigado a todos por me aguentarem até aqui.